Olá! Hoje a gente vai conversar sobre os componentes mais essenciais de tudo que existe. Já parou para pensar quais são, assim, os ingredientes básicos do universo? A doutrina espírita traz uma visão muito profunda sobre isso. E é nesse tema que a gente vai mergulhar agora. E olha, só para a gente começar bem, é importante saber que todo o nosso estudo de hoje tem como base o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele é um guia fundamental para quem quer entender esses ensinamentos de um jeito claro e bem organizado. Pensa bem, do que tudo é feito? Essa pergunta, né, é uma das mais antigas que a humanidade se faz. Dos filósofos lá da Grécia Antiga até os cientistas de hoje, a gente busca entender qual é a essência da realidade. E a resposta que a gente vai explorar aqui é ao mesmo tempo muito simples e incrivelmente profunda. Então, para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser este aqui, ó. Primeiro, a gente começa com o princípio de tudo, a Trindade Universal. Depois, vamos definir o que é matéria e o que é espírito. Na sequência, entender como esses dois se conectam e, por fim, descobrir por que essa união é tão importante. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a base de tudo, o alicerce de toda a existência. Para compreender o universo, primeiro a gente tem que conhecer seus 3 elementos essenciais. E aqui está a base de tudo, direto de O Livro dos Espíritos. No topo, como a causa primeira, o Criador de tudo, nós temos Deus. E como criação, temos 2 elementos gerais, o espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o princípio material. Tudo, absolutamente tudo no universo, é uma combinação desses 3. Beleza. Vamos então olhar com mais calma para o primeiro desses 2 elementos criados. O que é exatamente a matéria dentro dessa visão? Sabe o que é mais interessante nessa definição? É que a matéria tem uma função dupla. De um lado, ela é o laço que prende o espírito, quer dizer, é por causa dela que o espírito consegue se manifestar no nosso mundo físico. Mas ela também cria limite. Ao mesmo tempo, ela é um instrumento do espírito. É como se fosse argila nas mãos de um escultor, sabe? É através da matéria que o espírito age, aprende e consegue evoluir. Tá, mas de onde vem toda essa variedade de matéria? Do ar que a gente respira até a estrela mais distante? A resposta está no que chamamos de fluido cósmico universal. Pensa nele como se fosse a energia elementar do universo, a matéria-prima de tudo. Ele se modifica de infinitas maneiras e dá origem a tudo que existe. É como uma tela em branco onde todo o universo material é pintado. Ok, a gente já entendeu o princípio material. Agora vamos para o outro lado da moeda, o princípio inteligente. O espírito é a faísca, sabe? A força ativa e inteligente do universo. Enquanto a matéria sozinha não faz nada, o espírito é a causa da inteligência, da vontade, do pensamento. O que define o espírito é justamente isso, a capacidade de pensar, de sentir e de querer. Então aqui a gente vê o contraste bem claro, né? De um lado o princípio inteligente, que é ativo, que pensa e age. Do outro, o princípio material, que é passivo, que serve como ferramenta para essa ação. Eles são bem diferentes, mas, como a gente vai ver, são inseparáveis para a nossa evolução. E aqui a gente chega numa pergunta fundamental. Pensa comigo. Se o espírito é algo tão sutil e a matéria é tão densa, como é que um consegue influenciar o outro? Como um pensamento que não é material consegue fazer o nosso braço se mover? E olha, a própria doutrina já aponta esse desafio. A diferença de vibração entre o espírito e a matéria densa é enorme. Seria como tentar pegar água com uma rede de pesca com buracos muito grandes. Não funciona. Precisa de uma ponte. E essa ponte é o fluido universal. Lembra dele que é a origem da matéria? Então, ele pode existir em vários estados, dos mais sutis até os mais densos. E é uma forma semimaterial desse fluido que serve como intermediário, permitindo que a vontade do espírito atue sobre a matéria. No nosso caso, esse intermediário tem um nome específico, o perispírito. Beleza, a gente já entendeu o que são e como se ligam. Mas para quê? Qual o objetivo disso tudo? Por que essa união entre o princípio inteligente e o princípio material é tão necessário? Então, o ponto crucial é este: intelectualizar a matéria. Mas calma aí. Essa palavra é como se fosse um termo novo, criado para explicar essa ideia. Não é sobre a matéria ter um cérebro ou algo do tipo. É um conceito bem mais profundo. Vamos traduzir isso para o nosso dia a dia. Intelectualizar a matéria é a ação do espírito que, quando interage com o mundo, aprende sobre ele, o organiza e o transforma. Pensa nas grandes criações da humanidade: cidades, arte, tecnologia.
Mas também acontece nas pequenas coisas. Uma musicista que compõe uma melodia está organizando as vibrações do ar. Um agricultor que estuda o solo para ter uma colheita melhor está imprimindo a inteligência dele na terra. É um processo contínuo, onde o espírito evolui em sabedoria e a matéria se torna um reflexo cada vez mais perfeito dessa inteligência. É uma via de mão dupla para o progresso. E para a gente ter humildade, o próprio Kardec, com aquela clareza impressionante dele, nos lembra de uma coisa importante. Por mais que a gente estude e entenda, a origem final do espírito e da matéria ainda é um mistério para nós. O que a gente consegue perceber claramente é que por trás de toda essa engrenagem perfeita existe uma inteligência suprema, uma causa que governa tudo. E a essa inteligência nós chamamos de Deus. Para a gente terminar, fica aí uma pergunta para levar para a vida. Cada um de nós é a síntese viva desses dois princípios. Somos um espírito imortal, a inteligência, unida a um corpo, a matéria. Como será que essa aliança se mostra em cada ato, em cada pensamento, em cada aprendizado do dia a dia? Refletir sobre isso é mergulhar no próprio sentido da nossa jornada evolutiva aqui na Terra.